Queria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 24. Fala comigo assim: entrando, todo mundo, entrando em aliança com Deus. De novo, entrando em aliança com Deus. Amém? Essa noite quero falar sobre a aliança com Deus. Êxodo 24, a partir do verso 1, diz assim: Deus disse a Moisés: subam para junto do Senhor, você, Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e adorem de longe. Só Moisés se aproximará do Senhor, os outros não se aproximarão, nem o povo subirá com ele. Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma só voz e disse: tudo que o Senhor falou nós faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e tendo se levantado de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte, o ergueu 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel, e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos, sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés pegou a metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Depois pegou o livro da aliança e o leu para o povo. E eles disseram: tudo que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Então Moisés pegou aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança do Senhor. Diga comigo: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com todos vocês de acordo com todas estas palavras. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os 70 dos anciãos de Israel subiram ao monte e viram o Deus de Israel, cujos pés havia como uma pavimentação de pedra de safira, que lhe parecia como o céu em sua claridade. Deus não estendeu a mão contra os escolhidos, os filhos de Israel. Eles viram Deus, comeram e beberam. Feche seus olhos. Pai, sua palavra nessa noite ela é ministrada neste lugar, Senhor Deus. E eu quero orar, Senhor Deus, nesse lugar, Senhor Deus, orando para que o Teu Espírito tenha liberdade, ó Deus, de agir o nosso coração. Deus, quebre o nosso coração de pedra. Quebra, Senhor Deus, todo orgulho, quebre toda soberba. Quebra, Senhor Deus, o nosso coração, Senhor Deus, toda alta apreciação, Deus, dos nossos entendimentos. Pai, para que possamos estar submissos, sujeitos à voz do Senhor neste lugar. Nós queremos ouvir a sua voz, nós queremos que o Senhor fale conosco, ó Pai, para que possamos sair daqui animados, avivados, ativados, restaurados pelo poder do Senhor, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Quem está vendo a segunda oportunidade que Moisés e esses homens, os seus líderes e os sacerdotes tiveram de subir ao monte. A primeira foi quando Moisés subiu ao monte para escrever as tábuas da lei, né, lá no Monte Sinai. E ele fica ali também 40 dias e 40 noites no monte, recebendo os mandamentos do Senhor e tudo mais. Então ele desce de volta com o seu povo. E agora é uma segunda oportunidade no capítulo 24. Quando você vai para o capítulo 25, você vai ver o porquê que Moisés subiu ao monte. Por que Deus quis que Moisés subisse ao monte? Deus quis que Moisés subisse ao monte para dar um desenho, dar um projeto para Moisés. Então Moisés, lá no monte, recebe o desenho do tabernáculo. E aí no capítulo 25 você vai ver aí Deus dando direção para Moisés, para que Moisés dê direção também para o seu povo. Então Moisés está naquele monte, ele não está a passeio, ele não está ali porque simplesmente deu na sua cabeça de ir. Ele está ali por um propósito. Fala comigo, propósito. Então
Deus chama Moisés à parte, Deus chama Moisés para mais perto, e então a partir daquele momento ele começa então a liberar o coração de Moisés todo um desenho, todo um projeto maravilhoso que é o tabernáculo do Senhor, a qual a gente já estudou, já falou aqui algumas vezes. Eu não quero me prender no tabernáculo, mas eu quero me prender na aliança que Deus tinha com Moisés. Moisés, ele subiu aquele monte porque tinha uma aliança com Deus. Deus estabeleceu uma aliança com Moisés desde o momento que ele o chama lá no deserto. Na verdade, desde que ele nasce, né? Porque Moisés nasce, Faraó manda matar todos os primogênitos. Sua mãe, com medo de Moisés ser pego e ser morto, coloca ele num cesto, betuma aquele cesto e coloca para que Moisés desça rio abaixo. Na outra margem, mais abaixo um pouquinho, uma serva encontra o cesto e entrega para a filha de Faraó. Fala: olha, encontramos esse neném descendo o rio abaixo. E aquela mulher, a filha de Faraó, pega Moisés para criá-lo, pega Moisés para ter para ela naquele momento. E naquele momento ela envia o próprio Moisés para a sua própria. Olha Deus aí, não é Deus falando? Né? Deus colocou no coração dessa mulher chamar a própria mãe, que nem sabia que era mãe, mas para poder cuidar de Moisés. E ali, a partir daquele momento, Moisés pôde ter oportunidade de ser instruído, de ser formado em toda a ciência, ser formado ali em força bélica, como um grande líder de guerra, como um grande soldado, como um grande capitão, durante 40 anos. E aí, mais uma vez, você vê Deus agindo, você vê Deus trabalhando na vida de Moisés. Quando Moisés, então, encontra um egípcio e um hebreu brigando, e aí ele pega esse egípcio, mata o egípcio, enterra o egípcio, só que as pessoas veem Moisés enterrando o egípcio. E aí, quando denuncia esse erro de Moisés, Moisés foge para o deserto e fica lá agora 40 anos também no deserto. Irmãos, o mesmo Deus que levantou Moisés no Egito para trabalhar no Egito, na vida de Moisés, é o mesmo Deus que também está trabalhando na vida de Moisés no deserto. Amém? Então, o mesmo Deus que trabalha na bonança, que trabalha no momento de abundância, é o mesmo Deus que também trabalha no deserto, no momento de sequidão, de escassez. Deus não muda. Fala para o teu irmão: Deus não muda. E por Deus não mudar, então Deus levanta Moisés no próprio deserto, após esses 80 anos de preparação. Então a gente pode dizer que Deus já tinha uma aliança com Moisés desde o momento que ele nasce, desde o momento que ele sai do ventre de sua mãe. Esta aliança proporcionou Moisés ser um grande estadista, ser um grande chefe, ser um grande líder e ao mesmo tempo um grande profeta de Deus. Aleluia! A aliança é um dos princípios mais importantes no reino de Deus. Fala comigo: a aliança é um dos princípios mais importantes no reino de Deus. Aliança, irmãos. Você que é casado, você sabe o quão importante é a sua aliança com o seu cônjuge. Você faz de tudo para que essa aliança fique intacta. Você faz de tudo, né, Flávio? Flávio está ali assim, profeticamente, né, Flávio? Aleluia. Isso aí, grato. Você faz de tudo para manter intacta, para manter inviolável a aliança que você tem com o seu cônjuge. Então a aliança é um dos princípios mais importantes do reino de Deus. A aliança determina e influencia a nossa vida em todos os aspectos da vida, seja ela na nossa vida espiritual, emocional e física. Uma aliança estabelecida, ela vai influenciar diretamente a nossa vida espiritual, emocional e física. Eu estou falando aqui de qualquer aliança. Qualquer aliança vai influenciar a nossa vida espiritual, emocional e física. Foi através da aliança de Deus com Abraão que Deus mudou a identidade de Abraão e lhe deu uma herança. E uma herança que perdura eternamente.
Foi através de uma aliança com Noé que Deus abriu um novo ciclo sobre a terra. Foi através da aliança que Deus fez com Davi, que Deus levantou Davi em um tempo de vitória, um tempo de conquista, e um tempo onde ele era um homem segundo o coração de Deus, para que ele pudesse ser um dos maiores homens da história de Israel, e que através de sua linhagem viesse o Messias, o leão da tribo de... É ele, Jesus. Então a aliança, ela possibilitou, pelo menos desses três homens que nós falamos aqui, a mudança, a virada de chave na vida de cada um deles. Por Deus ter chamado Abraão e ter gerado uma aliança, ter formado uma aliança com Abraão, foi a partir daquele momento que Abraão teve a sua vida completamente transformada e mudada. Foi através da aliança que ele tinha com Noé que essa aliança proporcionou um novo ciclo, um novo tempo sobre a terra. Onde a terra estava corrompida em pecado, onde a terra estava já se perdendo, onde Deus olhou para a terra e falou assim: eu vou exterminar tudo, eu vou acabar com tudo. Mas ele olha para Noé e firma uma aliança com Noé. E a partir dessa aliança, o mundo tem uma nova oportunidade, uma nova chance. Posso arriscar a dizer que você é fruto dessa aliança. E se não fosse Noé, se não fosse essa aliança de Deus com Noé, talvez nós não estaríamos aqui. Porque Deus teria acabado com tudo de uma vez só. Que Ele tem poder para fazer isso. Então a aliança, ela pode mudar as nossas vidas. Ela pode transformar as nossas vidas. Fala para o teu irmão, a aliança pode transformar você. A aliança é tão importante que ao longo de toda a Bíblia você vai ver ciclos, fases, períodos de alianças de Deus com o homem. A primeira aliança que Deus estabelece sobre a terra é a aliança edêmica do jardim do Éden. É onde a vida do homem é condicionada a um estado de inocência. Onde Deus forma o homem, onde Deus, cria um ambiente, cria o Éden, e neste Éden estabelece inocência, pureza. E neste lugar ele estabelece a segunda aliança. Qual é a segunda aliança? A aliança adâmica, onde Deus faz o homem, estabelece uma aliança com o homem e coloca ele dentro do Éden. A terceira aliança é a aliança que nós acabamos de falar, a aliança noética, ou a aliança de Noé, onde Deus estabelece um novo ciclo. A quarta aliança, em toda a sua Bíblia, vai falar de uma aliança abraâmica, onde Deus estabelece uma nova nação, onde Deus estabelece a criação de uma nação segundo o seu desejo, segundo a sua vontade. Uma aliança chamada pelo nome do próprio Deus. Deus também estabelece uma quinta aliança, e essa aliança está falando de Moisés, onde através da aliança de Moisés, ele estabelece também redenção, porque através de Moisés, ele estabelece sobre a terra o pecado de toda uma humanidade. Quando Deus manda fazer o tabernáculo, ele ordena fazer o tabernáculo, para que o povo pudesse ter a oportunidade de adorar a Deus, sem ser fulminado por causa do pecado. Todo sacrifício que era feito no tabernáculo era para perdão dos seus pecados, para que eles pudessem adorar a Deus. E eles precisavam fazer esse sacrifício todos os dias. Todos os dias precisava ser feito um novo sacrifício. Deus também estabelece uma sexta aliança com Israel. É a aliança onde assegura a restauração do povo de Deus. A aliança também, a sétima, a aliança davídica, que é a aliança de Davi, onde através de Davi, uma geração, uma descendência perpétua se estabeleceria sobre a terra, porque através da herança, através da descendência de Davi, viria aquele que morreu na cruz por nós e ressuscitou ao terceiro dia para te dar vida eterna. E por último, a última aliança é a aliança da nova aliança. A nova aliança que Jesus estabeleceu na ceia. Irmãos, eu não falei nada com a pastora, ela não sabia nada que eu ia pregar. Ela quase que pregou com o meu esboço todo aqui, assim. Ela falou muito pontual sobre a Santa Ceia. E eu quero falar um pouquinho sobre a Santa Ceia também.
É quando Deus estabelece agora uma nova aliança. É uma aliança que está sobre todas as outras alianças. É a aliança primaz, é a aliança eterna. É uma aliança onde vai me dar e te dar direito a morar com Ele eternamente na glória. Essa é a nova aliança. Agora, Jesus morre na cruz. Lembra lá do tabernáculo que precisava fazer o sacrifício todos os dias para que a adoração do povo pudesse subir aos céus? Agora, Jesus de uma vez por todas morre na cruz, entrega sua vida como um cordeiro pascal, entrega sua vida naquela cruz para morrer de uma vez por todas pelos nossos pecados. Agora não precisa haver mais morte todos os dias. Agora não precisa haver mais sacrifício todos os dias para que a minha vida, para que eu possa receber perdão de Deus. Porque Jesus já estabeleceu o preço. Ele estabeleceu o preço, Ele pagou o preço. Ele pegou a cédula, Ele pegou ali a nota promissória, Ele pegou o recibo e ó, não precisamos mais pagar preço algum para receber salvação. Porque Jesus morreu por nós. A nova aliança. Essa nova aliança te possibilita uma nova vida, uma nova oportunidade de vida. Amém ou não amém? Aleluia. Fala comigo, Deus é um Deus de aliança. Então, uma música antiga, né? Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Por quê? Deus é um Deus de aliança. E quando Ele estabelece uma aliança, irmãos, Ele não rompe com essa aliança. Porque a aliança, ela não foi feita, ela não foi criada, ela não foi forjada para ser quebrada. Toda aliança, ela é estabelecida para ser vivida, para ser cumprida. Então, quando Jesus olha para mim e para você, e como Efésios vai dizer, que onde nós estávamos mortos, nos nossos delitos e pecados, aí Ele olha para nós e morre por nós, e aí Ele olha para nós e fala, eu vou fazer uma aliança com vocês. Quando Jesus faz isso, irmãos, Ele está fazendo isso para nos salvar. E essa aliança, ela não é quebrada. Jesus cumpre essa aliança na cruz do Calvário. Essa aliança é cumprida na cruz do Calvário. E essa aliança, ela nos possibilita a viver uma nova vida no Senhor. Amém ou não amém? Primeiro aspecto da aliança, que a aliança é para aqueles que estão perto. Fala comigo, a aliança é para aqueles que estão perto. No capítulo 24 de Êxodo, verso 1 e 2, nós lemos que Deus chamou Moisés, Deus chamou os seus sacerdotes para se achegar perto do monte, perto da presença de Deus. Porque quem tem aliança anda perto. Ou quem está perto tem aliança. Se você anda distante, se você anda afastado dos preceitos de Deus, significa que você ainda não tem uma aliança com o Senhor. Mas o Senhor está chamando você nessa noite. Moisés, suba o monte, vem para perto, que eu quero estabelecer uma aliança contigo novamente. Eu quero restaurar uma aliança com você. Amém ou não amém? Há de se entender que a aliança, ela não tem uma parte só. A aliança, ela tem duas partes. É um acordo. A aliança é um acordo. Então, quando Deus estabelece uma aliança comigo, Ele também requer que nós estabeleçamos nessa aliança a nossa parte, o nosso dever nesta aliança. Por isso que foi muito pontual, nós não podemos olhar para a Santa Ceia, por exemplo, nós não podemos olhar para os cultos, olhar para a igreja e olhar para ela, não, eu quero só os benefícios que a igreja tem para me oferecer, só os benefícios que Deus tem para me oferecer dentro dessa aliança. Não, Ele vai te abençoar, o Senhor vai te honrar, o Senhor vai levantar sobre você a bênção dEle, mas Ele requer também que nós, como parte principal da aliança, façamos a nossa parte na aliança. Então não é só venha ao meu reino, seja feita a tua vontade, eu quero me dar, eu quero me doar, eu quero me sacrificar, eu quero me entregar.
Um casal, um homem e uma mulher, quando se casam, não é só o homem que precisa cumprir a sua aliança, porque a mulher também precisa cumprir a sua parte na aliança. Porque quando um não cumpre, a aliança ela é desfeita, ela é quebrada, e danos acontecerão quando a aliança ela é quebrada. Lembra que eu falei que toda aliança ela promove transformação, ela promove movimentos na nossa vida espiritual, emocional e física? Quando nós estabelecemos uma aliança e cumprimos essa aliança, glória a Deus, a nossa vida espiritual, emocional e física, ó, Deus abençoa, Deus. Agora, quando nós quebramos a aliança, nós sofremos também perdas na nossa vida espiritual, emocional e física. Então a aliança é para aqueles que estão perto. Fala para o teu irmão assim: você está perto? A expressão de que Deus disse para Moisés, se aproximará do Senhor, fala da graça de Deus e da sua santidade. As pessoas só podiam aproximar-se dele, de Deus, de acordo com as suas ordenanças. Até aquele momento, irmãos, ninguém poderia chegar no monte do Senhor a não ser ordenado por Deus, porque naquele tempo não havia ainda o perdão definitivo dos pecados. As pessoas não tinham livre acesso. Então, para que as pessoas pudessem chegar ao monte, elas precisavam seguir ordenanças, direção. Deus precisara falar com eles assim: ó, vem que eu permito você vir. Só que hoje não, irmãos. Jesus já fez essa ponte. Ele rasgou o véu. Aí ele olha para mim e para você agora e fala: filho, agora você pode entrar à vontade na presença de Deus. Está livre. Porque agora eu firmei uma nova aliança. Antes vocês precisavam esperar Deus chamar. Agora, meu filho, é você ter que cair para dentro. Deus já está disponível. Deus já está com seus braços abertos dizendo assim: vem. Vem que eu quero te receber nos meus braços. Jesus possibilitou isso, irmãos. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Por sua maravilhosa graça, Moisés foi chamado a chegar junto com ele. Mas apenas Moisés poderia fazer isso. Por quê? Moisés tinha uma aliança com Deus. Os outros ainda estavam experimentando a misericórdia de Deus, porque Deus falara com Moisés. Deus tinha um relacionamento com Moisés. Deus falava face a face com. Então por isso, Moisés, você pode entrar, você pode subir, porque você entendeu quem sou eu na sua vida. Quanto maior o meu relacionamento com Deus, quanto maior a minha intimidade com Deus, mais próximo da sua glória eu vou estar. E quanto mais próximo e quanto mais perto da sua glória eu estou, a minha aliança com Ele é forjada. A minha aliança com Ele é fortalecida. Você já viu aquele crente que desanima no meio do caminho? Aquela pessoa que ouviu o Evangelho, tem ouvido o Evangelho há 500 anos, desde a reforma lá protestante. Ela estava junto com Martinho Lutero na reforma. Ela ouviu o Evangelho, ela estudou, ela fez, aconteceu. Ela desanima. Por quê? Ela vai se afastando de Deus. E quando ela se afasta de Deus, a aliança ela é quebrada. Porque uma aliança ela só pode permanecer intacta, fortalecida, quando eu estou perto. Não é à toa que Deus colocou a figura do casamento para simbolizar o casamento do noivo Jesus com a noiva, né? Porque tudo vai falar sobre casamento. Quando o casal ele está em crise, quando o casal ele está em dificuldades, e eles vão se afastando um do outro, o que vai acontecer, irmãos? A frieza vai alcançando essa família, a frieza alcança o marido, a frieza alcança a esposa. A aliança ela começa a ficar suja, embaçada. Daqui a pouco a aliança ela quebra.
Uma aliança tão difícil de se quebrar, ela quebra-se ela rasga-se como um papel, porque ela se tornou enfraquecida pela distância. Irmãos, quando nós fazemos uma aliança com Deus, nós precisamos estar perto de Deus para que essa aliança ela seja fortalecida todos os dias, irmãos. Não é só no culto, não é só no Tadel, não é só nas escolas, não é só nas festas, não é só nos momentos proféticos, é na nossa comunhão com Deus. Quanto mais perto de Deus, a minha aliança ela é fortalecida. Irmãos, a gente vai sofrer perdas, nós vamos sofrer intempéries, o vento vai soprar, ela sopra para a casa que está fundamentada sobre a areia, mas também ela sopra para a casa que está fundamentada sobre a rocha. Mas a grande diferença disso tudo é quão mais perto eu estou de Deus. Dependendo da minha distância em relação a Deus, o vento vai fazer a casa cair ou não. Amém, irmãos? Isso fala de aliança, isso fala de fundamentos, isso fala de eu ter uma aliança com Deus, compromisso de santidade a Deus. Dificilmente alguém que tem intimidade com outrem desonra a aliança. Dificilmente alguém que tem intimidade com outrem desonra a aliança. Porque quem está próximo, quem está junto, quer honrar a aliança. Tem um problema? Vamos buscar ajuda. Está com problema? Está com dificuldade? Vou buscar ajuda. Senhor, eu estou aqui em crise, estou aqui enfraquecendo-se. Senhor, me ajuda. Aí vou buscar ajuda. Por quê? Eu quero estar perto, eu não quero se afastar, eu não quero me afastar dele, eu não quero estar longe dele. O Salmo 51, quando Davi fala assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, quebrantado, um espírito inabalável. Davi, ele estava com medo de se afastar de Deus, porque não se afaste de mim o teu espírito. Então a oração de Davi, e Davi tinha uma aliança, nós falamos aqui, a aliança de Davi. Davi, como tinha uma aliança com Deus, ele buscava incessantemente a presença de Deus para não se afastar de Deus, porque ele sabia que se afastasse de Deus, o Espírito de Deus seria retirado de Davi. E o entendimento que Davi tinha da aliança, ele falou, não, Senhor, não se afaste de mim o teu Espírito. Antes disso tudo, Senhor, crie em mim um coração puro, renove em mim um espírito inabalável. Amém ou não amém? Então a aliança é para aqueles que estão perto. Segundo a aliança é para os obedientes aos mandamentos. No Êxodo capítulo 24, 3, nesse mesmo texto que nós lemos no começo, Deus fala que a Bíblia fala que Moisés transmitiu todas as palavras de Deus, todos os estatutos, todos os mandamentos. Ele ensinou os mandamentos, ele transmitiu os mandamentos de Deus, que Deus acabara de dizer para ele no monte. Ele transmitiu isso para o povo, ele transmitiu isso para as pessoas que estavam ao seu redor. E o que eles fizeram logo de imediato? E então o povo respondeu, tudo que o Senhor falou, nós faremos. Aí depois Moisés pega o livro da aliança e leu para todo o povo. E eles disseram, tudo que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Irmãos, uma das principais características da aliança está a obediência. Se eu tenho uma aliança e eu não sou obediente, significa que a minha aliança ela não é perfeita. Significa que a minha aliança ela é uma aliança fachuta, ela é uma aliança natural, ela não é uma aliança espiritual. Porque uma verdadeira aliança me move a obedecer. Uma verdadeira aliança me faz estudar as Escrituras e dizer, Senhor, eu preciso acertar o alvo. Eu preciso me santificar, eu estou em pecado, eu estou em desejos, eu estou com desejo na minha carne. Sua carne, você sabe que ela é podre, né? Você sabe que você e você não somos nada, né? Quantos aqui pecaram hoje? Levanta todos os membros. Porque todos nós pecamos, irmãos. Somos falhos, a nossa carne, a nossa concupiscência, os
desejos da nossa carne são desenfreados, Luiz. É desenfreado. A gente deseja o mal. Então, uma pessoa que tem aliança, ela vai buscar em Deus. Deus, como é que eu faço para me fortalecer nessa área então, Senhor? Eu quero obedecer os seus mandamentos. Eu vou buscar a ajuda do meu discipulador. Eu vou buscar a ajuda do meu pastor. Eu vou buscar ajuda para que eu possa estar à imagem e semelhança do Senhor. Porque eu sou um homem, você é uma mulher de aliança. Quem tem aliança com Deus é obediente. Obedece às Escrituras. Não obedece aquilo que lhe apraz. Obedece por aquilo que lhe é obrigação, aquilo que é necessário. Que também não adianta você obedecer parte dela, irmão. Isso não é obediência. Aquilo que me convém eu obedeço. Deus falou. Aí aquilo que... Não, aqui está errado. Aqui é versão... Não, está falando do Antigo Testamento. Não, isso aqui está falando com Esdras. Não está falando comigo, está falando com ele. Inventa para não obedecer. Mas uma pessoa de aliança, ela pega a palavra e fala, e come. E mergulha nela. Obedece a palavra. Obedece as Escrituras. Amém? Amém. Tem gente de aliança aí? Amém. Glória a Deus. Toda aliança, como eu disse, tem seus direitos, tem as suas responsabilidades. A gente fica feliz, glória a Deus, que Deus formou uma aliança, fez uma aliança conosco, uma nova aliança conosco. Nossa, glória a Deus por isso. Mas é a nossa parte nessa aliança. É semelhante a um contrato. É semelhante a uma descrição, um contrato que tem cláusulas. Eu que já vendi imóveis, eu tinha lá os contratos e tinha as cláusulas. Cláusula 1, cláusula 2, se o fulano desistir, é devolvido a parte, não sei o quê. E era assinado no final das contas, as pessoas firmando um acordo. Patenteado no cartório, e pronto, agora, qualquer coisa que acontecer dentro dessas cláusulas, esse contrato assegura o direito de um ou de outro. Só que o contrato, muitas das vezes, ele tem validade. A aliança com Deus não tem validade. A aliança com Deus, ela é eterna. Deus é atemporal. Uma vez que você estabelece uma aliança com Deus, que Deus estabelece uma aliança contigo, ela precisa ser uma aliança eterna. Não é um contrato que eu assino com Deus. Deus, eu fico na tua presença até dezembro. Janeiro para frente eu toco a minha vida. O Luiz está aí, contrato aí, né, Luiz? Tem um contrato lá, de um tempo e tal, né? Você imagina se você faz isso com Jesus? Jesus, estou aí na tua presença só por um ano. Depois desse ano a gente vê se renova. Se o senhor me agradar, eu renovo. Hoje tem casamentos que são assim, né? Você faz um contrato, você firma um contrato, dali 2 anos, 3 anos, você vai lá e renova, se você quiser. Se você não quiser, cada um pro teu lado, não renova. Isso é aliança, irmãos? Não. Isso é um contrato. Aliança não. E Deus é um Deus de... Deus é um Deus de... Gálatas capítulo 3, verso 15. Gálatas capítulo 3, verso 15. Irmãos, falo em termos humanos, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ou seja, uma vez aprovada, firmada, ninguém a revoga, ninguém a rejeita, ninguém a repreenda, ou lhe acrescenta coisa alguma. Presta atenção nisso, irmãos. Irmãos, Paulo dizendo à igreja de Gálatas: falo em termos humanos, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, aprovada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Deus é um Deus de aliança, compromisso. Uma aliança que você firma com alguém, pode ser quem for, irmãos. Firmou uma aliança, ela precisa ser obedecida. Ela não pode ser acrescentada a nada. Quando a gente fazia os contratos lá, irmãos, não podia vir depois no final, no rodapé, e acrescentar uma cláusula. Não, acabou.
Se quisesse acrescentar, porque faltou alguma coisa, teria que fazer um outro contrato. Numa aliança não tem isso. Uma vez firmada, estabelecida, ela é perpétua. Quebrar uma aliança é não respeitar os termos estabelecidos entre as partes. Aí o povo lá de Moisés disse que ia obedecer. Disse que ia obedecer os mandamentos. Lembra que nós lemos lá do Êxodo? O que aconteceu logo depois, irmãos? O povo foi se distanciando. Mas eles não tinham falado, ó, tudo que você leu aí, Moisés, nós vamos obedecer. Nós vamos obedecer. Não. Aqui sou eu, parceiro. Ninguém me impede de obedecer os mandamentos. Assinei, está assinado. Eu dou minha cara a tapa. Aí passa-se os anos, passa Moisés, passa Josué, passa tudo. O que acontece? O povo vai se distanciando, vai se corrompendo. Aí você entende muito mais de Bíblia do que eu, vai ver no Antigo Testamento Deus levantando guerras, tempestades, levantando exércitos para acertar o povo, para alinhar o povo à sua vontade. Leva o povo cativo para a Babilônia. E acontece uma série de coisas. Porque o povo tinha desobedecido, ou seja, quebrado a aliança que ele tinha firmado com Deus. Agora Deus quebrou a sua aliança com o povo? Deus continuou com o povo até o final. Deus em nenhum momento deixou o povo. Porque Ele é um Deus de palavra. E quando Ele estabelece algo, Ele cumpre. Aleluia. Aleluia. O livro da aliança, provavelmente para esse povo, continha instruções, sentenças, juízos, que foram registrados ali por Moisés, recebendo do Monte Sinai. Embora o livro, naquele tempo era rolo, né? Era o rolo de papiro, um papel feito de folhas. Existisse uma forma escrita, este era lido para as pessoas. Os documentos que eram lidos às vezes uma vez ao ano. Era lido às vezes em momentos distintos, em momentos pontuais. As pessoas não tinham acesso àquilo que elas liam, aquilo que Moisés ou os sacerdotes liam. Só que hoje, irmãos, nós temos Bíblia de papel, temos Bíblia eletrônica, temos Bíblia em áudio, temos Bíblia em hebraico, italiano, francês, aramaico, temos Bíblia de tudo quanto é jeito, Bíblia da criança, Bíblia da jovem, Bíblia do adolescente, Bíblia da mulher viúva, Bíblia do órfão. Então, temos Bíblia de tudo quanto é espécie, Bíblia do empresário, temos Bíblia para tudo quanto é lado. Nós temos essa oportunidade de ler, de ter acesso às Escrituras, mas nós não temos disposição de obedecer às Escrituras. E eu posso dizer que o nosso pecado é tão grave quanto o desse povo. Porque esse povo não tinha acesso diariamente com as Escrituras. Nós temos. Nós estamos fazendo aqui o propósito de leitura dos 2 capítulos diários, amém? Temos lá no aplicativo da igreja, você pode estar acompanhando. Nós estamos salmos lá, bem avançados. São 2 capítulos, irmãos, por dia. Isso não toma nem 15 minutos da sua vida você lendo 2 capítulos. Às vezes você demora até menos. Mas tem gente, você acredita que lá na Itália tem gente que não faz isso? Na Itália não. Aí na Itália não, né? Falar na Groenlândia do Sul lá. Tem gente que não faz isso. Aí eu quero as bênçãos de Deus. Aí eu quero ter uma vida de vitória. Aí eu quero a minha bênção para depois o anjo subir. Aí eu quero a bênção do sabor de mel. Eu quero ela. Mas está distante do Deus da aliança. Porque o Deus da aliança requer que nós também façamos a nossa parte, que é o quê? Obedecer os seus mandamentos. Deus fez a sua parte. Moisés, fala para o povo. Instrui o povo. Faz isso com o povo. O povo só tinha que obedecer, irmãos. O povo só tinha que falar assim: eu quero, eu vou fazer. E o povo não fez. Nós não estamos muito longe disso.
Talvez a graça, a cruz, a graça, talvez nos faz relaxar, nos faz dizer assim: Jesus me ama mesmo, estou tranquilo, tem tempo. Não, Jesus morreu pelos meus pecados, está ótimo. Jesus é bonzinho, Jesus é legal. Só que Jesus também é um Jesus de aliança. E numa aliança requer que duas partes entrem em acordo e cumpram o acordo. Aleluia. Você vai ler a Bíblia? Vai. Você acredita que lá na Groenlândia do Sul tem gente que não participa de escola bíblica dominical, irmãos? Lá na Groenlândia do Sul tem gente que não participa. Irmãos, homens e mulheres de aliança têm fome e sede de Deus. Homens e mulheres de aliança têm fome e sede. Ele está onde Deus está. Deus está na escola bíblica, eu estou lá, quero aprender. Irmãos, nós estamos aprendendo aqui. Tem um professor aqui que está arrebentando com a boca do balão. Rapaz, eu estou até com medo de assumir esse negócio. Não vou nem pegar mais, não. Eu vou deixar para o Sérgio. Vanderlei, vou deixar para o Vanderlei. Nós estamos aprendendo muito top aqui, irmãos. Muitas coisas legais que você não sabe. Eu posso desafiar alguns aqui, me explicar algumas coisas que nós estamos estudando na escola bíblica dominical. Você não sabe, ou sabe muito pouco. Só que qual é o nosso papel? É aprender ainda mais, porque nós não sabemos tudo. Nós estamos aqui estudando para isso. E aí quanto mais eu estudo, quanto mais eu me aprofundo, irmãos, mais próximo dele eu fico. Menos crise eu tenho. Menos problemas eu causo. Porque eu estou firmado em Deus. Estou firmado no Senhor. A palavra de Deus é o pão vivo para o nosso espírito e nos revela os direitos e os deveres e a responsabilidade nossa na aliança estabelecida com Jesus. É a palavra que vai trazer o norte para você, é a palavra que vai te dar direção, é a palavra que vai fortalecer você a cumprir, a estabelecer um compromisso com Deus. Fala: Senhor, eu assumo um compromisso e me responsabilizo em obedecer todos os mandamentos, a cumprir a minha parte na aliança. É a palavra de Deus, irmãos, que vai fazer isso. Não é o videozinho da internet. Não é a mensagem motivacional da internet que você vê. Não, é a palavra de Deus. É o quão próximo, quão íntimo você dela está. Vai te fortalecer. Terceiro, a aliança exige sacrifício. Deus então fala lá para Moisés, e tal, Moisés levanta o quê? Um altar. Ele estabelece um altar e ali sacrifica e pega daquele sangue, unge o altar, derrama sangue sobre o altar, porque ele sabia que ele precisava daquele sacrifício para subir ao monte. Moisés se levanta de madrugada e ergue um altar no pé do monte. Um altar é lugar de apresentar sacrifícios, derramamento de sangue e adoração. O sangue de Jesus é derramado sobre nós através do arrependimento, da mudança de comportamento, mudanças de prioridades. Como eu disse, o sacrifício nosso hoje não é um sacrifício para salvação, mas é um sacrifício para santificação. É diferente. Jesus nos santificou, Ele nos separou pelo seu sangue. Ele liberou perdão para nós. Ou se você quiser pedir perdão dos seus pecados, só dobrar os seus joelhos aos pés da cruz e falar: Jesus, eu me arrependo. Me perdoa pelo teu sangue. E Ele vai te perdoar. Agora, o meu sacrifício, a minha devoção, a minha entrega, a mortificação da minha carne, como a Bíblia fala, que Paulo fala, nós precisamos crucificar a nossa carne, crucificar as nossas paixões, os nossos desejos desenfreados. Nós precisamos nos sacrificar para nos santificarmos. É diferente, porque sem santidade ninguém verá o Senhor.
Deus faz a sua parte na aliança, libera perdão, libera oportunidade para que você possa ser perdoado. E a nossa parte na aliança é eu me quebrar diante da presença de Deus e falar assim: eu me arrependo do Senhor. Eu me quebro, como Davi orou no Salmo. Tira de mim um coração imperfeito, coloca em mim um coração quebrantado e contrito, coloca em mim um espírito inabalável. Davi estava o quê? Se sacrificando diante da presença de Deus. Jesus, Deus, eu quero me santificar, eu quero ser uma pessoa melhor. Por isso, irmãos, todas as vezes que nós chamamos você para orar aqui no sábado à tarde, não é para você passar aqui simplesmente para pedir coisas na sua vida, não. É para que você possa se sacrificar diante de Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui com o meu coração quebrantado e contrito diante da sua presença, para sacrificar a minha carne, as minhas paixões, as minhas vontades, para buscar a vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor, queridos, ela só será revelada a nós na medida que nós nos sacrificamos diante da sua presença. Não há aliança sem sacrifícios. Toda aliança requer sacrifício. Toda aliança requer sacrifício. Toda aliança requer um posicionamento meu de santidade. Deus não é santo? Amém? Você sabe que Deus é santo, né? E aí ele fala assim, sede santos como eu sou santo, ou porque eu sou santo. Ele está dizendo que tem uma possibilidade de sermos santos, irmãos, como ele é santo. Só que para isso não basta ele morrer na cruz e liberar o seu sangue. Nós precisamos estar debaixo desse sangue. Nós precisamos nos mover para debaixo desse sangue e dizer: Senhor, me lava com teu sangue. Eu me arrependo da minha língua, eu me arrependo dos meus pensamentos, eu me arrependo do roubo, eu me arrependo de tudo que eu fiz na minha vida. E vou me arrependendo até Jesus voltar. Essa é a nossa parte na aliança, irmãos. Então quando você vem orar aqui, irmãos, não é para passar tempo. Os irmãos que vêm sabem disso. É para nos sacrificar. Você acha que é fácil? Não é. Você acha que tem hora que não dá vontade de dormir? Dá vontade. Você acha que tem hora que tem vontade de falar: vou diminuir a tenda de Davi para 1 hora só? Não. Você acha que não dá? Dá. A Sônia fez até assim, né? Joana Senhora. Irmãos, mas quando a gente entra na presença de Deus, com o nosso coração sacrificando: poxa, eu poderia estar deitado dormindo agora, eu poderia estar dando uma voltinha com a minha família na rua agora, mas eu vou lá, eu vou buscar a Deus, eu vou orar a Deus, eu vou clamar a Deus. Irmãos, quando você entra na presença de Deus, dá 6 horas que você quer ficar mais. Sexta agora, sábado agora, deu até batismo no Espírito Santo, né, Sérgio? Xaramanaia. Até batismo no Espírito Santo teve. Porque Deus é assim. E se você é uma mulher e um homem de aliança, você precisa se mover nesses ambientes. Pastor, eu não me movo nesses ambientes, eu não quero me mover nesses ambientes. Significa que você não quer uma aliança com Deus. Porque quem quer uma aliança com Deus se move nesses ambientes. Não é por mim. Não é para ter a igreja cheia. Isso para mim, eu não sou dono da igreja. Quem é o pastor da igreja é Jesus. Ele é o noivo. Nós somos a noiva. Só estou aqui de mordomo. Estamos aqui de mordomo. Para mim. Mas quando a gente fala de aliança, aí sim, requer sacrifícios. Não pode haver aliança se não houver uma predisposição para realizar mudanças em todas as áreas da nossa vida. Não podemos entrar em aliança com Deus. Quando entramos em aliança com Deus, vamos nos alinhando com o céu, irmãos. Se torna fácil. Sabe por que é pesado para você? Porque você ainda não está alinhado. Você ainda não teve disposição no seu coração de se aliançar com Deus. E no dia que você fala assim: eu quero me aliançar com Deus, eu quero obedecer os seus mandamentos, irmãos,
você vai estar alinhado com o céu. E aí a oração que Jesus nos ensina vai ter sentido. Faça a tua vontade aqui na terra, como ele é feito aonde? Aliança. Jesus está falando de aliança. A vontade do céu para a nossa vida só acontece aqui na terra, no céu, aqui na terra, se tivermos em aliança, alinhados. É impossível, pastor? Não, não é impossível. Nessa noite você vai conseguir se aliançar com Deus. Aleluia. Aliança requer sacrifícios. Por isso que Jesus morreu numa cruz. Aliança. Para estabelecer uma nova aliança, ele precisou sacrificar-se, derramar seu sangue poderoso, precioso na cruz. Ele precisou derramar seu sangue por mim e por você, irmãos. Olha para a pessoa que está ao seu lado, com carinho, com afeto. Foi para ela que Jesus morreu. Olha para você agora, assim, né? Prospecta. Foi para você. Foi por você. O sacrifício de Jesus foi por você. Ele ama você do jeitinho que você está aí agora. Mas ele também te rejeita deixar do jeito que você está, porque ele quer sempre o melhor. Ah, já que Deus me ama do jeito que eu estou, então vou ficar assim na presença dele. Não, não vai, você não vai conseguir. Uma pessoa de aliança, ela não consegue viver no mundo. Ela não consegue viver mais para o mundo. Não, ela muda. Não, eu preciso mudar. Ai, minha roupa, eu não estou me agradando mais. Ai, a forma como eu falo, a forma como eu penso, está esquisito. Porque Deus vai construindo algo. Jesus com o seu sangue vai te purificando, vai te restaurando, sabe? É aliança. Você não consegue ficar mais do jeito que você acha que dá para ficar. Quem permanece do jeito que está, não está em aliança. Quem permanece do jeito que está, não mudou. E se não mudou, não tem aliança. Porque quem tem aliança muda, transforma. Jesus estabeleceu uma aliança conosco. E a Santa Ceia, este momento aqui da Santa Ceia, ele não é um evento da igreja, que você bate o seu compromisso, toda Santa Ceia, vem aqui, toma a Santa Ceia, volta para tua casa e continua a sua vida do jeito que estava. Não. É a aliança. O que nós estamos participando aqui é uma aliança firmada entre Jesus e a sua noiva, Jesus e os seus discípulos. Se ele quisesse estabelecer a aliança da Santa Ceia com o povo, ele teria feito a céu aberto. Ele teria aproveitado lá aquela multidão que estava lá para a multiplicação dos pães. Eram 5.000, não é isso? Ele teria aproveitado aquele, olha, irmãos, já que vocês estão aqui, tem bastante gente, né? Quero estabelecer aqui uma aliança da Santa Ceia com vocês. Não. Porque a Santa Ceia é para quem tem a aliança com Deus. Não é para você, povo. Não é para o povo que não quer compromisso com Jesus, não quer compromisso com as Escrituras, não quer compromisso com a igreja. A igreja, quando eu falo igreja, não falo da placa Amor e Fé, eu falo do corpo de Cristo. Se você não quer compromisso com o corpo de Cristo, se você não quer compromisso com a igreja do Senhor, se você não quer compromisso com as Escrituras, queridos, por que tomar Santa Ceia então? A Santa Ceia é para aqueles que têm aliança. Vão comigo, Mateus 26. Abre aí comigo sua Bíblia, Mateus 26. Aleluia. Mateus 26.
Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e abençoando, partiu e deu a quem? Deu a quem, irmãos? Acorda aí, não dorme não. Deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. Ele deu para quem, irmãos? Discípulos. E o que é discípulo? Discípulo é aquele que ouve o mestre e obedece o mestre. Discípulo é aquele que está debaixo da autoridade de um mestre, debaixo da autoridade de um discipulador, de um pastor, de uma autoridade, ouve essa autoridade, obedece e quer ser igual a este mestre. Então Jesus pega os discípulos, aqueles que estavam com ele o tempo todo, ouvindo ele, obedecendo ele, e fala: olha, vocês, eu vou fazer uma aliança. E a partir de vocês, essa aliança será estabelecida sobre a terra. Aí Jesus pegou o cálice, tendo dado graça, deu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele, todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. Queridos, eu vou estabelecer uma aliança com vocês aqui, e a partir desse momento vocês farão isso em memória de mim. E vocês farão em memória de mim até que eu volte. Porque no dia que eu voltar, nós vamos cear juntos. Não aqui, nós vamos cear lá. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Olha a profecia de Jeremias capítulo 31, verso 31. Olha Jeremias capítulo 31, verso 31. Eis aí que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Irmãos, Deus já estava liberando uma profecia sobre Jesus. Eis que estabelecerei e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. A Santa Ceia, queridos, é para quem tem aliança. 1 Coríntios capítulo 11, e a gente vai analisando. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. Paulo agora então pega a Santa Ceia. Ele pega o princípio da Santa Ceia, ele pega essa aliança. E agora ele tem que explicar novamente para aquela igreja, a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, quando celebrava a Santa Ceia, eles celebravam como se fosse um jantar qualquer. Eles celebravam como se estivessem comendo um prato de arroz e feijão. Cada um comia na sua hora, cada um comia na sua vez. Não honravam uns aos outros. Versículo 17. Mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para o melhor, e sim para o pior. Porque antes de tudo estou informado que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu em parte acredito que isto é verdade. Paulo dizendo para a igreja. E até é necessário que haja partido entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é Santa Ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde possam comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer de vocês? Devo elogiá-los? Nisso certamente não posso elogiá-los. Eles pegaram a Santa Ceia e faziam isso como um jantar normal, até encher o bucho, até ficarem satisfeitos. E aí Paulo vem e continua, verso 23. Aí ele fala assim: porque eu recebi. Paulo tinha um entendimento da aliança.
porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. E aí ele explica que o Senhor, na noite que foi traído, tomou, pegou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado a vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso todas as vezes que beberes em memória de mim, porque todas as vezes comerdes esse pão e beberdes esse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Aí Paulo explica para eles. Jesus ensinou dessa forma. É em memória de Jesus, não é em memória de vocês. É em memória do sacrifício, não é em memória do seu estômago. Não é em memória daquilo que você pensa, daquilo que você deseja. Não é em memória daquilo que você deseja receber através da Santa Ceia. Irmão, você não vai receber nada através da Santa Ceia, porque a Santa Ceia é um pacto, é uma aliança. Você já recebeu. E ele continua: por isso, aquele que come o pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente, vem de indigno. Aí você fala assim: mas pastor, não somos perfeitos, nós somos indignos. Sim, nós somos indignos, nós somos falhos. Mas uma coisa é você tomar a ceia de forma sendo indigno, não merecedor. Outra coisa é você tomar a Santa Ceia indignamente, na prática da indignação. Deu para entender? O que Paulo está trazendo aqui não é você ter que ser perfeito para tomar a Santa Ceia, não é isso. Ele está dizendo assim: ó, você é indigno, mas se você reconhece que você é indigno, se você reconhece que você precisa santificar e você busca por essa santificação, você pode tomar a Santa Ceia. Agora, se você age de forma indigna, toma a Santa Ceia aqui, vira as costas, vai deitar com qualquer um que vai chegar na sua frente, vai tomar sua cerveja, vai pegar o seu cigarro, você está tomando indignamente. Deu para entender? Eu estou falando de Santa Ceia, irmãos. Santa Ceia é a aliança com Deus, não é com a igreja, não é comigo, é com Deus. E ele continua: que cada um examine, por isso, aquele que comer do pão, beber do cálice do Senhor indignamente, será réu no corpo e do sangue do Senhor. Ou seja, a pessoa que toma indignamente, ou seja, ela está em pecado, na prática do pecado, e toma a Santa Ceia, ela recebe sobre si o peso da morte de Jesus. Isso é seríssimo. Que cada um examine-se a si mesmo. Quem tem que examinar? Cada um a si mesmo. Eu não posso examinar vocês. Eu não posso chegar dentro de você. Você pode, você não pode, você pode, você não pode. Quem sou eu? Eu sou o indigno. Mas que cada um examine-se a si mesmo. E coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo, come e bebe juízo para si. É isto, e por isso que há entre vocês muito fracos e doentes, e não poucos que dormem. Quando nós tomamos a ceia indignamente, sem discernir o corpo, o que é discernir o corpo, irmãos? É sem valorizar o corpo de Cristo, sem ter aliança com o corpo de Cristo, sem ter aliança com a igreja, sem ter aliança com a noiva. Se você bebe, você não tem aliança com a noiva, não tem aliança com a igreja, não faz parte dessa igreja, querido, você está tomando para juízo próprio. Aí ele fala: por isso que no meio de vocês tem fraco, por isso que tem doente, por isso tem entre vocês que dormem. Esses que dormem são aqueles que ficam voando, sabe? Presta atenção em nada, tá voando, tá assim. Acaba o culto, você perguntar o que foi pregado, e não sei. Eu sei que o pastor fala alto pra caramba, ele diz que, sei lá, eu não sei. São os que dormem, são os que espiritualmente estão dormindo. Assim, irmãos, verso 33: quando vocês se reunirem para comer, esperem uns aos outros.
Se alguém tem fome, que come em casa, a fim de vocês não se reunirem para juízo. A Santa Ceia não é um meio de fortificação da fé. A Santa Ceia não é um momento onde você vai receber as suas bênçãos. A Santa Ceia não é a fonte de cura, porque esse povo tinha o dom de cura. Se você for lá no primeiro capítulo de 1 Coríntios, Paulo escreve para Coríntios assim: vocês têm os dons, vocês têm os dons espirituais, é uma igreja que tem dons, e dentro desses dons, óbvio, tem um dom de cura. Só que tinha doentes no meio deles. O que adianta ter dons, mas não ter aliança? Você pode ter vários dons, se não tiver aliança. A Santa Ceia não é uma fonte de cura. Participar da Santa Ceia neste espírito, nesse entendimento de que ela é uma fonte de cura, de bênção. Eu vou fortalecer a minha fé. Eu fiquei muito tempo sem ceiar, eu preciso fortalecer minha fé. Vou lá ceiar para fortalecer. Se você anda nessa visão, irmão querido, é perder de vista que estamos ali para receber, não para receber, mas para dar ao Senhor, para entregar ao Senhor louvor, adoração, celebração que lhe é devida. Nós não estamos aqui na Santa Ceia para receber nada, irmãos. Nós estamos aqui na Santa Ceia para entregar algo, para devolver a vida. A vida que Ele te deu através, simbolizando aqui no cálice e nos pães. Agora você, em memória dele, você devolve a vida para Ele. Senhor, eu estou aqui fazendo a minha parte na aliança. Eu quero devolver a minha vida. Não é lugar de você pedir nada. Não é um lugar para... A Santa Ceia não é para você pedir perdão dos seus pecados. Pequei tanto essa semana que eu tenho que ir lá ceiar. Não. Santa Ceia é aliança. Aliança. O cristão já é abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais. Você já é abençoado, amém? Você já é abençoado por Deus. O Senhor Jesus pediu: fazer isso em memória de mim. Não é fazer isso em memória de vocês. Não é fazer isso para a bênção de vocês, porque a bênção já foi liberada. Nós somos abençoados por Deus. Cada momento que entramos em aliança com Deus, cada momento que estamos aliançando, fortalecendo a nossa aliança com Deus, é desatado uma nova dimensão espiritual sobre as nossas vidas. Um novo ciclo se rompe. Para que um novo ciclo se rompa sobre as nossas vidas, nós precisamos fortalecer a nossa aliança com Deus. Muitos são os benefícios da aliança. Através da aliança, a proteção contra a morte. Você pode dizer amém? A proteção contra os inimigos, perdão e purificação de pecados, herança de vida eterna, acesso à presença do Rei, batismo no Espírito Santo, capacidade para amar, capacidade para perdoar os que nos ofendem, libertação dos vícios, libertação dos comportamentos indevidos, quebra de maldições hereditárias, vitória sobre as tentações, vitória sobre os inimigos. Características, frutos de uma pessoa de aliança. Essa noite é uma noite de reestabelecemos a nossa aliança com Deus. Eu queria que você se colocasse de joelhos, se você puder. Antes de nós ceiarmos, se coloque de joelhos no seu lugar. Restabeleça sua aliança com Deus. Deus fez a parte dele. Deus entregou o seu filho.
para morrer por você, para que você pudesse ter liberdade, para que você pudesse ter direito à santificação. E hoje, pelo sangue de Jesus, você é livre do pecado. Mas só se você quiser, só se você firmar a sua aliança com Deus. Deus, eu quero firmar uma aliança em santidade. Eu quero firmar uma aliança contigo, ó Pai, em santidade. Eu quero me santificar, eu quero buscar a tua face. Eu quero abrir mão dos meus pecados, eu quero abrir mão dos meus desejos, das minhas paixões. Pai, aquilo que eu fiz de errado, ó Pai, talvez eu nem sabia que era errado. Deus, me revela o que é errado, me revela aquilo que transgride o seu coração. Pai, o Senhor deixou mandamentos tão preciosos, o Senhor deixou tão bem explicado esses mandamentos, ó Pai. Eu preciso estudar, eu preciso me aprofundar nas suas escrituras, porque eu quero, Senhor Deus, firmar a minha aliança contigo. Eu quero ter uma aliança perfeita, eu quero polir a minha aliança, eu quero fortificar a minha aliança com o Senhor. E é por isso, Senhor Deus, que nessa noite eu te peço perdão. Eu peço perdão, Pai, por muitas das vezes, ó Pai, eu deixar a minha vontade prevalecer, eu deixar, ó Pai, com que os meus desejos prevaleçam. Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que haja estabelecimento da sua vontade, que haja estabelecimento do seu querer, da sua vontade, Senhor. E para isso eu preciso ter uma aliança contigo. Eu preciso, Senhor Deus, ter um alinhamento contigo, ó Pai. E este alinhamento está debaixo da minha aliança com o Senhor. Eu vou me alinhando com o céu, eu vou me alinhando com a sua vontade. Aquilo que era pecado para mim, eu já não tenho mais prazer no pecado, eu já não tenho mais prazer de mentir, eu já não tenho mais prazer em roubar, eu já não tenho mais prazer em me prostituir, seja com quem for, Pai, porque eu escolhi estabelecer uma aliança, eu escolhi fortalecer a minha aliança no Senhor. Vem com teu Espírito sobre nós, ó Pai. Ah, Senhor, em nome de Jesus, que eu valorize, Deus, que eu valorize o teu sacrifício, que eu valorize o que o Senhor fez naquela cruz por mim, Deus. Que eu devolva uma vida santificada ao Senhor, que eu devolva uma vida, Senhor Deus, em retidão ao Senhor, uma vida que te agrade, ó Pai, não uma vida que me agrade, não uma vida, Senhor Jesus, que a minha vontade prevaleça, mas que eu devolva a Ti, Deus, uma vida que te glorifique, uma vida que te honre, uma vida que te exalte. E nós queremos te exaltar, Senhor. Tu és bom, maravilhoso. Tu és bom e maravilhoso, Senhor. Tu tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos. O Senhor tem nos abençoado de maneira tão poderosa. Nós éramos para estar mortos, ó Pai. Nós éramos para estar sem vida, mas o Senhor nos escolheu da vida, vida em abundância. Éramos para estar sofrendo coisas terríveis neste mundo, mas o Senhor nos separou, o Senhor nos escolheu para viver a parte do reino aqui na terra, para viver a herança do Senhor aqui na terra. Você, querido, é escolhido de Deus, você é escolhida de Deus. Você é amado do Senhor, amada do Senhor. Ele fez uma aliança contigo. Por isso nessa noite faça uma aliança com Ele. Estabeleça uma aliança com Ele. Firme um compromisso com Ele de santidade. Firme com Ele um compromisso de busca. Firme com Ele um compromisso de se envolver nas coisas do reino. Firme com Ele um compromisso de se envolver na obra. Firme com Ele um compromisso de adorá-lo, seja no culto, seja no tadel, seja nas escolas bíblicas, seja nas orações, nas intercessões, nas ofertas, nos dízimos, seja em missões, seja no evangelismo. Se envolva, busque a Ele, fale com Ele.
de pé no seu